O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal da Câmara, trazendo as principais atividades dos parlamentares de Piracicaba. O vereador André Bandeira esteve na manhã da última quarta no CPI 9, Comando de Policiamento do Interior de Piracicaba, para acompanhar o cadastramento no Sistema de Mensagem de Emergência, o ESMS, de 3 pessoas com deficiência auditiva. A Polícia Militar realiza o cadastro de deficientes auditivos da fala ou surdos desde 2012, visando o acesso aos telefones de emergência 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, via mensagem de texto gratuita SMS. O vereador André Bandeira esteve no CPI 9 e o objetivo da visita foi de divulgar o serviço, que é pouco conhecido até mesmo entre as pessoas com deficiência. Para o cadastro, é necessário que o deficiente compareça ao CPI 9. Renê Costa Bezerra, Karen Thalita da Silva e Eliane Pereira, todos deficientes auditivos, fizeram o cadastro para o vereador André Bandeira conhecer o procedimento. Eles estavam acompanhados da coordenadora da Educação Especial da Diretoria de Ensino de Piracicaba, Gediane Xavier Bueno Tenório, que é intérprete de Libras. Para se cadastrar, é preciso informar o nome completo, endereço e principalmente o telefone que será utilizado. A tenente PM Luciana Batista Telesca explicou que é importante ter os dados escritos ou ir com alguém que auxilie no cadastro. No quartel, tem pessoas cadastradas que são os policiais da seção de comunicação social. Eles possuem, essa atividade de cadastro das pessoas com deficiência. Então, eles nos procuram, vai ser feito um cadastro pelo site da Polícia Militar, onde, após esse cadastro, ele traz os dados dele, como o nome completo, RG, endereço, o telefone, que é muito importante. Então, é interessante que ele já traga esses dados, já ou anotado, ou mesmo no documento, porque esses dados vão ser importantes na hora do preenchimento do cadastro. Ela explicou também que quando a pessoa com deficiência encaminhar o SMS para a PM, a mensagem chega em São Paulo. Quando ele entrar no SMS, vai ter lá vários telefones de emergência, ele vai selecionar qual é o telefone que ele precisa, enviar a mensagem de emergência e escreve lá, digita a mensagem. Quando ele enviar essa mensagem com esse pedido, essa solicitação, ela vai ser encaminhada para o COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, em São Paulo, na capital. Quando chega essa mensagem lá, eles vão olhar de onde que é a pessoa, Um exemplo, se for algum PCD aqui de Piracicaba, eles vão redirecionar essa ocorrência para a Central de Piracicaba, que assim que receber, já vai encaminhar a viatura para atendimento da solicitação. Renê disse, por meio da intérprete Gediane, que a iniciativa da PM é de extrema importância para os deficientes auditivos. Muito fácil o cadastro, não é difícil, é simples, precisa dos dados pessoais. A pessoa já traz aqui, é melhor trazer escrito. É muito importante para quando você precisar chamar o 190 numa emergência, os surdos que precisam vir aqui. Eu estou muito feliz hoje por ter essa oportunidade. Aproveite. Karen também disse que o cadastramento é simples e rápido de ser feito. O cadastro aqui é muito fácil e é rápido. Isso aqui é muito importante para nós divulgarmos, chamarmos os surdos para conhecer esse serviço de comunicação, que antes a gente não sabia. Se aconteceu alguma emergência, alguma coisa, a pessoa vem aqui, cadastra, fica muito fácil para chamar o serviço. Eliane disse que fica mais segura, sabendo que a partir de agora, se precisar, poderá acionar o 190 ou 193. Isso aqui é muito importante. O que acontecer, algum problema, algum perigo, ou se acontecer algum roubo, a pessoa consegue se comunicar pela mensagem. O vereador André Bandeira disse que esteve em vários encontros com a comunidade surda e os pedidos recorrentes eram de atendimento da PM, Guarda Municipal e SAMU, ou seja, dos serviços de emergência.
Em vários encontros que tivemos com a comunidade surda de Piracicaba, solicitações recorrentes eram a gente poder ter o atendimento da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do SAMU, de serviços de emergência para a pessoa que tenha uma deficiência da comunicação, no caso, os deficientes auditivos. E aí a primeira sugestão seria SMS, hoje em dia o WhatsApp e por aí afora. Então, é muito bacana a gente ver uma estrutura como a Polícia Militar, uma instituição que a gente tem um respeito muito grande por eles, já ter montado um trabalho, uma estrutura como essa e oferecer esse serviço à nossa população surda hoje em dia. No atendimento via SMS. Então, a gente esteve aqui hoje fazendo o cadastro com 3 pessoas com deficiência. Vimos que o cadastro é extremamente fácil de ser feito e isso vai proporcionar a essas pessoas que a gente torce, obviamente, para que não aconteça, não necessitem, mas numa emergência, se acontecer, elas têm essa opção de fazer o contato com a Polícia Militar ou com o Corpo de Bombeiros através do SMS. Em seguida, André Bandeira foi para os bairros Piracicamirim e Morumbi para vistoriar o uso das faixas elevadas para pedestres instaladas na região. A primeira faixa elevada vistoriada por André Bandeira fica na rua Doutor Jorge da Silveira, na entrada do Morumbi. O local tem um trânsito intenso, por ser um dos principais acessos ao bairro. Em seguida, ele vistoriou a faixa elevada na rua Rio Grande do Norte, em frente ao pronto atendimento do Piracicamirim, e também a instalada na rua Gonçalves Dias, em frente ao Instituto Formar. Foi André Bandeira que sugeriu a adoção desse tipo de faixa ao Poder Executivo, após visita em outras cidades que as adotaram. Segundo ele, essas faixas são mais eficientes e a Semutran, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, está priorizando a instalação em frente às escolas, UBSs e locais com movimento intenso. É lógico que a guia rebaixada na esquina, ela facilita para a pessoa fazer a travessia de um lado para o outro. Mas como vocês podem ver nas imagens aqui, para um cadeirante, para uma mãe com um carrinho de bebê, com uma criança, para um idoso, uma pessoa com deficiência visual, fica muito mais fácil a travessia através da faixa elevada. Você não precisa rebaixar a guia, você não precisa fazer nenhuma alteração. E inclusive você tem o benefício de ter a faixa no local e também ter uma lombada, onde os carros obrigatoriamente vão ter que diminuir a velocidade para passar naquele local. Segundo informações da Prefeitura, Piracicaba conta desde 2018 com 23 faixas elevadas para a travessia de pedestres e este ano serão instaladas mais 30. A Câmara de Vereadores de Piracicaba realizou, na última terça, solenidade em comemoração ao Dia de Allan Kardec, por iniciativa do vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes. Para comemorar o Dia de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, foi realizada uma palestra sobre a família. O primeiro a falar foi o presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipais de Piracicaba, Álvaro Vargas. Ele falou sobre reencarnação como um processo de evolução espiritual por meio de encontros e reencontros. Nós nos programamos no mundo espiritual, nos reunimos e aqui então a gente vai estabelecer ou tentar cumprir esse programa dentro das nossas limitações. E a doutrina espírita, ela tenta trazer às pessoas o melhor delas, em termos de conduta ética e conduta moral, aceitando com resignação as coisas que não podem resolver, ou com fé na própria pessoa, fé em Deus e capacidade de resolver os problemas e os conflitos conjugais. Em seguida, o advogado Jairo Capasso, que é editor do jornal O Arauto, falou sobre o amor verdadeiro, que quando se conhece o seu significado, ele não acaba. A família, ela prescinde muito do amor, mas infelizmente a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento do que é o amor de verdade, o amor verdadeiro. Por isso que acontece que no Brasil tem mais de 50% de separação e divórcio. Então eu vou falar como é que é esse amor e como é que esse amor funciona dentro do lar e como é que nós temos que compreender, ter consciência desse amor. O amor é uma coisa que não acaba nunca. O amor verdadeiro é para sempre. Se você escolhe uma pessoa, você não escolhe só a aparência dela, o dinheiro dela, os bens dela. Você escolhe ela como um ser total.
integral. Isso é o amor funciona. Encerrando a palestra, o filósofo Alain Diniz Souza explanou sobre o casamento e os motivos pelos quais há tantas separações nos dias de hoje. Hoje em dia, a gente meio que criou um certo preconceito com o casamento, falando que o casamento nunca dá certo, né? A gente teve já muito problema no passado, vamos falar assim, desde até 1950, 60, o casamento era uma coisa forçada. A pessoa ficava casada eternamente com todos os problemas. Depois disso ganhamos uma liberdade, só que essa liberdade acabou bagunçando um pouco, porque a gente hoje casa para ver se dá certo e separa com uma rapidez muito grande. E esse casamento dissociado na sociedade é causa de muito egoísmo. E a vivência do egoísmo no seu dia a dia vai nos deixando isolados uns dos outros e com mais dificuldade de amar a todos um dia. Após as apresentações, o público presente participou por meio de perguntas. E, finalizando a cerimônia, o chefe de gabinete do vereador Carlos Gomes da Silva, Capitão Gomes, Hélio Villani, homenageou os palestrantes. Capitão Gomes não pôde comparecer ao evento por um problema de saúde. A Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Piracicaba promoveu oficina de fornecimento de alimentos da agricultura familiar para o poder público. Confira na reportagem de Marcelo Bandeira. A Escola do Legislativo, em parceria com o SEBRAE, trouxe à tona na última terça-feira pela manhã o tema Compras Governamentais, Agricultura Familiar. Eduardo Mercadante é consultor de negócios do SEBRAE São Paulo. Ele disse à TV Câmara que, atualmente, o agronegócio é muito valorizado e difundido, sendo que a agricultura familiar é um excelente fomento para o homem do campo, mas pouco trabalhada pelo poder público. Existe uma massificação do conhecimento em áreas que, às vezes, desprestigiam a agricultura familiar. Foca-se muito em volume, foca-se muito no agronegócio, produzindo milhões e milhões de toneladas, mas são muito poucas as matérias que falam daquela pessoa que vive do campo, que produz para si, para a sua família, e o pouco excedente que tem, ele comercializa de maneira muito digna, sustenta a sua família. Mercadante disse também que existe a necessidade de preservar o homem na zona rural. Mesmo neste formato de sociedade, existe a necessidade, não é nem o espaço, existe a necessidade da manutenção do homem no campo, na diversidade das culturas, das multiculturas, das pequenas áreas sendo bem aproveitadas, não só no campo, mas dentro da cidade também, produzindo alimentos bons, alimentos limpos, alimentos que trazem justiça social, que trazem justiça econômica, alimentos que podem satisfazer não só o corpo, mas também a alma do homem. A diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Piracicaba é a vereadora Nancy Tame, que tem formação em engenharia agronômica. Ela disse que a cidade tem muito espaço para o fomento da agricultura familiar. No nosso município, a gente tem um vazio ainda no fomento. Tem algumas iniciativas muito respeitosas, muito boas, mas ainda nós temos que ter um estímulo maior para que a gente consiga ampliar o fomento, atividades da agricultura familiar, organização. E eu acho que hoje vem de encontro a isso. E nós sabemos que tem alguns pontos fortes, mas muito por fazer no nosso município. E começa por aí, né? Acho que foi bem falado aqui também. Não é só a hora que você está precisando achar alguma atividade para investir, e sim aproveitar a oportunidade. Então, hoje, o SEBRAE, como grande parceiro aí da escola, ele traz esse conteúdo, que é a oportunidade de investir, buscando fomento, buscando alternativas. Eu acredito, Marcelo, que nós temos muito para crescer. Na última reportagem desta edição, veja como foi a solenidade em comemoração ao Dia do Exército, realizada por iniciativa do vereador Laércio Trevisan Júnior. O Dia do Exército Brasileiro, que é responsável pelo Tiro de Guerra 02028 de Piracicaba, foi comemorado na noite da última quarta-feira durante a solenidade promovida pelo vereador Laércio Trevisan Júnior.
Na abertura do evento, o hino nacional foi tocado ao vivo pela banda da Escola Preparatória de Cadetes do Exército Expsex. O Dia do Exército é comemorado anualmente no dia 19 de abril, quando negros e índios, além de portugueses, derrotaram o exército holandês na conhecida Batalha dos Guararapes, conforme explica o general de divisão da instituição, o piracicabano Edson Dil Ripoli. Para situar melhor o que é o 19 de abril, que é o Dia do Exército, é o dia que ocorreu a Batalha de Guararapes, em 1648, próximo a Recife, Pernambuco. Naquela época, no século XVII, os holandeses haviam invadido o Nordeste brasileiro para estabelecer uma colônia de produção de açúcar aqui. E os portugueses, juntamente com os índios e com os negros, se juntaram, formaram a primeira síntese do exército brasileiro e combateram o exército holandês, que era um exército muito poderoso à época, e os expulsaram do Nordeste. Para o general Dil, ser homenageado na Câmara de Vereadores de Piracicaba foi um momento histórico, já que seu pai, Romeu Ítalo Ripoli, foi presidente do 15 da Câmara. O militar foi convocado pelo ministro da Defesa para assumir a chefia de gabinete do Ministério. Bom integrar esse governo, a gente acredita que as coisas podem dar certo. Como militares da ativa, nós vamos fazer o nosso melhor para que as coisas funcionem bem. É complexo, né? O Brasil é um país complexo, mas a gente torce para que esse governo possa dar certo. Particularmente o Ministério da Defesa é um ministério muito técnico, composto pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea, é relativamente fácil de conduzir. Existem áreas mais complicadas, como vocês bem sabem. Receberam homenagens à Associação dos Pescadores do Rio Piracicaba, o primeiro-tenente do Exército Júlio Fagundes, Polícia Civil, Cimesp, Hemonúcleo, Rádio Educadora AM e Jovem Pan FM, o médico Francisco Maluzá, a funcionária do Tiro de Guerra de Piracicaba, Sandra Capelo, Alexandre Nascimento, da Secretaria Municipal de Esportes, o cirurgião dentista Eduardo Paparoto Filho, a Sapatarias Astraz e o general de divisão Edson Dil Ripoli, que é piracicabano. Na solenidade, o subtenente Vomer Luiz de Oliveira Santos e o primeiro sargento João Marcos Oliveira Veiga receberam votos e congratulações pelos relevantes serviços prestados ao Tiro de Guerra de Piracicaba 02028. O autor da solenidade destacou o trabalho do Tiro de Guerra local. Essa homenagem ao Exército Brasileiro, Tiro de Guerra de Piracicaba, é uma maneira de você homenagear as pessoas que prestaram serviço, prestam serviço, colaboram com a instituição Exército Brasileiro em Piracicaba. Então, razão dessa solenidade, homenageando autoridades, pessoas físicas, pessoas jurídicas. E hoje com a presença do general Dil. É muito importante isso para Piracicaba. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para assistente comercial, assistente financeira, cozinheira, esteticista, farmacêutico, mandrilhador fresador, mecânico de ônibus, motorista carreteiro, motorista montador de móveis, programador júnior, repositor, técnico instalador de TV, torneiro mecânico, vendedor de serviços terceirizados, vendedor de telemarketing e vigilante. Para pessoas com deficiência, há vagas disponíveis para ajudante de produção e copeiro de hospital. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Olá, confira agora os eventos que serão realizados nesta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na terça-feira, por iniciativa do vereador Oswaldo Schiavolin e do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, será comemorado em reunião solene o Dia do Vicentino e Dia do Catequista. A homenagem tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre da Casa de Leis.
Na manhã de quarta-feira, a Escola do Legislativo promove uma roda de diálogo com o tema Comunicação Não Violenta. De que forma sou violento? A atividade começa às 9 horas da manhã na sala da escola. Já na tarde de quarta, com início às 2 horas da tarde, em formato de Círculo de Cultura da Paz, a escola abordará os sentimentos e necessidades, a história de Jessé. As duas atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas até o dia 23 no site que aparece na sua tela. Na quinta-feira, haverá pregão presencial para contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem, com início às 9 horas da manhã na sala de reuniões no segundo andar do prédio anexo. As licitações são do tipo menor valor global ou por item, com recibo de retirada de edital pela internet. Na sexta-feira, por iniciativa do vice-presidente da Câmara, vereador Pedro Kawai, será comemorado em reunião solene o Dia do Escoteiro. A solenidade tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre da Casa de Leis. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na Rua Alferes José Caetano, número 834, Centro. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Todas as reportagens apresentadas estão disponíveis no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. E agora você confere a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda, dia 22 de abril, na qual os vereadores irão analisar 13 proposituras, entre elas o projeto de resolução 4 de 2019, de autoria da mesa diretora, que teve a votação adiada na semana passada. Esse projeto cria o programa Parlamento Aberto e o Conselho de Usuários no âmbito da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais um Jornal da Câmara. Até lá!